E aí, pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez ao vivo aqui no Amigo Jesus, dessa vez para mais uma live com o Tiago Olinto, psicólogo. Nós vamos falar sobre a importância da família na estrutura psíquica. É isso daí, é uma mensagem um pouco difícil, eu acho que ele vai me lembrar do restante. Então é o seguinte, a gente vai estar transmitindo aqui pelo Insta, mas a gente também vai gravar para colocar no YouTube. Depois eu vou chamar ele aqui para nossa live. Só um momento. Chamando aí ele para nossa live. O título é A Importância da Família na Formação / Estrutura Psíquica. É isso daí, é esse que é o título. Vamos esperar ele enviar o convite. Só um momento. Thiago, tá boa a conexão aí? Um momento. Tá aguardando a conexão do Thiago, gente. E aí, Thiago? E aí? Tudo bem? Joia? Olha, pronto para mais uma live? Estou pronto, meu nobre. Tá Vamos pronto? lá, né? Falar um Vamos. pouquinho. Acerta aí sua câmera. Deixa eu Deixa eu acertar acertar aqui aqui. o EVA do Super Rápido, que é meu É quando vem personagem pra aqui. cá, parece que muda um pouco. Deixa eu melhorar aqui. Tá ok. Para quem, enquanto você tá melhorando, eu vou falar do Super Rápido. Super Rápido, esse personagem aqui é um personagem meu, da revistinha do Superman, esse personagem vermelho aqui. Na verdade, ele não é só meu, ele é meu e do meu irmão. Ele é uma criação do meu irmão que eu desenhei. E aí ele queria fazer um personagem, velocistas, e ele criou o Super Rápido. Ele colocou da cor vermelha, eu queria da cor azul, mas ele quis da cor vermelha, então eu fiz da cor vermelha. Rapaz do Senhor, Pedro Henrique, tudo bem? Vamos começar então, Tiago? Como é que estão Tô as pronto. coisas aí, Tiago? Tudo bom? Tudo bem? Como é que Hoje tá o o... tema é um tema bom, não é? Me ajuda a É lembrar ótimo. do tema aí. A importância da família A na importância da família formação e estrutura barra. psicológica. Isso aí, é um tema bom pra caramba. Pra quem não te conhece, Tiago, se apresenta aí. Boa noite a todos. Meu nome é Tiago Linto. Eu sou psicólogo, sou também teólogo, sou cristão. Eu atuo na psicologia clínica e também atuo com psicólogo, com atletas de rendimento. E Ah, que será uma legal. alegria poder estar contigo, com vocês aí nessa live, tirar algumas dúvidas e também comunicar com vocês. É isso Alegria. aí. Para quem não me conhece também, meu nome é Rafael Lobos, eu sou aqui o administrador e criador do Ministério do Amigo Jesus, que trabalha com desenhos e visa utilizar esses desenhos para evangelismo e edificação do corpo de Jesus. Vamos lá então, Tiago, começar então sobre a importância da família na formação e na estrutura psicológica do ser humano. E eu acho que a primeira Uhum. pergunta é óbvia. Qual que é essa importância da família, tanto para a formação quanto da estrutura do ser humano? Primeiramente é bom lembrar que a família é base, né? A base social, a própria concepção da sociologia compreende isso, a família como base da sociedade. Então, naturalmente, a criança, o jovem, até o adulto, ele busca na família o seu refúgio. Então a família é o lugar que você volta quando as coisas dão errado. É na família que você passa talvez os melhores tempos da sua vida. Quando você É está passando verdade. por alguma dificuldade fora de casa, ou no trabalho, na profissão, vamos dizer assim, é na família que você busca esse alento. Então a família ela é importante na estrutura, porque ela é que nos dá a base. E também é na família que a gente começa a moldar a nossa condição psicológica. Então a família é muito importante. No entanto, que quando a gente faz um atendimento com alguém, dependendo ali da sua situação,
Muitas das vezes é bom que a família esteja dando este apoio, porque no consultório a pessoa passa 40 minutos, mas com a família ela passa a grande parte do tempo. Então a família é a base Aham. aí de todas as pessoas, quer qual seja aí a origem, né, a gama dessa família, com certeza ela é muito importante na estrutura. Beleza. Realmente a família é muito importante na estrutura, né? Tanto que nós como cristãos acreditamos que ela foi fundada por Deus. E Tiago, você acredita que na nossa geração a maior parte das questões das nossas desequilíbrios psicológicos ou até mesmo a falta da gente saber lidar com as situações é por conta das famílias desestruturadas que existem e por conta de traumas familiares? Ah, com certeza, uma boa parte tem a ver com a questão familiar. Muitos traumas, é triste falar isso, mas uma porcentagem muito grande, eu não vou lembrar exatamente, então não vou citar número, mas é alta essa porcentagem, dos abusos que acontecem é dentro da própria família. Então, Uhum. e isso vai refletir na sociedade. Tem muitas crianças que são traumatizadas porque os pais talvez não teve agressão física, mas agressão psicológica, palavras negativas que foram lançadas. Então a família ela tem muita parcela, né, nesse desenvolvimento da pessoa e aquilo que a pessoa recebe na família, querendo ou não, vai refletir na sociedade. Então, com certeza, famílias Verdade. mais estruturadas, que dá para a pessoa uma base mais estruturada, consequentemente vai estar ofertando cidadãos melhor na sociedade. Então, com certeza, isso aí é bem certo. Grande parte dos É, traumas, das dificuldades psicológicas, por exemplo, uma criança que está na escola não consegue falar ou grita muito, isso tem a ver com o reflexo da família, muitas das vezes. Aquela timidez. Você pode ver a grande parte das pessoas que são tímidas ao extremo, que não conseguem falar uma palavra em público, tem aí pais que não ouvia, pais que não davam atenção. Cala a boca, menino, para de falar, que coisa é essa, que coisa chata. Ele cria na mentalidade a impressão de que o que ele fala não é importante. Então, quando vai para a escola, vai para a igreja ou vai para o emprego, ele terá dificuldade também em expressar o que sente, as suas opiniões, porque em casa já é, tem essa frustração. é verdade, Tiago. Só arrumando aqui um pouco a câmera. É uma coisa que acontece, geralmente vem da família. Eu tenho uma frase muito interessante que eu uso nas minhas pregações, que é o seguinte: pessoas desestruturadas formam famílias desestruturadas, que formam um ser humano desestruturado que desemboca numa sociedade caótica. É isso que a gente tem visto hoje na nossa geração. São pessoas desestruturadas que acabaram formando, se unindo, formando famílias desestruturadas e não conseguiram dar uma estrutura bacana para os seus filhos. E aí, então, esses filhos não sabem lidar com a questão do social e nem da questão do pessoal e acaba formando uma sociedade caótica. E eu gostaria de perguntar para você, como lidar com isso? Será que isso tem conserto? Como é que faz para lidar com essas questões da família e tudo mais, ou da sociedade caótica? E como que, por exemplo, jovens que vieram de famílias desestruturadas podem mudar isso e fazer famílias estruturadas no futuro para que uma sociedade caótica não aconteça? Com certeza é possível sim. Aí é o nosso trabalho, né? O psicólogo ele trabalha muito com isso. Então tem duas possibilidades de trabalhar. Ô Rafa, só rela sua câmera, tá pegando só metade do seu rosto. Tá, pega aí, só um momento. Aí Ah, melhorou. Aí, aí. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, ó. Aí tem um bonequinho lá atrás também. Deixa eu colocar esse bonequinho tá aqui. tranquilo? Caiu. Bom, não, ficou pronto. Aí, bem melhor. É, então, o que eu tava falando? Eu também esqueci. Relembra a gente aí, gente. Você É, falou da. tá, tem Eu como mudar esqueci. sim. Tem como mudar, porque, na verdade, eu esqueci mesmo. Vamos fazer a pergunta de novo. Eu perguntei, Fala a agora que pergunta, a gente eu esqueci o que esqueceu, eu o tava falando. pessoal mandou um tanto de coraçãozinho. Eu perguntei como fazer então para mudar essa realidade e se uma pessoa
um jovem que veio de uma família desestruturada, como que ele pode fazer para mudar isso e fazer uma família estruturada no futuro? Porque tem gente que falou que é culpa do boneco. O boneco aí, ô Pedro. É o seguinte, tem como mudar. Vamos lá, tem como mudar sim. Então, isso é o trabalho, muito trabalho nosso como psicólogos. Podemos trabalhar tanto no nível individual ou no nível familiar, ou se diz, no nível sistêmico. Quando a pessoa já chegou no nível de traumático ou de alguma patologia, nós vamos trabalhar com essa pessoa a fim de que ela tenha uma conscientização da realidade e, consequentemente, consiga trabalhar com as suas emoções. Então, isso é no nível individual. Então, tem pessoas que não tem como trabalhar com a família. Então, podemos trabalhar no nível individual. Pessoa que Uhum. está lá com estresse alto, com angústia, com depressão, enfim. E dependendo da patologia que ela tem como trabalhar. Agora, na família, é preciso fazer uma adaptação sistêmica. Os pais ter Uhum. condição de entender o sentimento dos filhos, entender com sinceridade o que os filhos estão sentindo, não reprimir os sentimentos que os filhos têm, mas ter a condição de entendê-los. E, na verdade, outra coisa, e como não, uma pessoa que viveu na família desestruturada pode não gerar outra família desestruturada? A É grande verdade. questão é o oprimido não se tornar um opressor. O ser humano tem a Interessante. tendência de pensar assim: eu vou fazer o que fizeram comigo. Então, meu pai não tratou, então azar, então vou levar minha vida do jeito que quero. A questão é, se eu É, posso melhorar, então já que eu não tive uma vida estruturada, eu posso, a partir da visão negativa, daquilo que eu não quero, não queria que acontecesse comigo, criar uma família estruturada. Mas você vai vendo que, às vezes, o recurso é o recurso da repetição. O é único recurso verdade. que eu tinha é do meu pai que gritava. Quando ele gritava, ele resolvia problema só gritando. Então, quando tiver o primeiro problema, vai gritar também, porque é o único recurso que se tem. Mas aí é ressignificar a mente, ver outras possibilidades e não se tornar um opressor, uma vez que já foi oprimido por alguém. É verdade. Coisa que você me fez lembrar, Tiago, é a questão própria da violência no lar, né, que acontece. Muitas vezes, ou aquele pai que bate na esposa, aquele marido que bate na esposa, ele acaba repetindo alguma coisa que ele viu o pai dele fazer com a mãe dele. E mesmo que Sim, quando ele era criança, ele virava e falava assim, nossa, não vou fazer isso. E ele acaba é, fazendo o quê? Ele acaba fazendo igual. Igual eu já vi alguns testemunhos que. Testemunhos não, alguns testemunhos que acontecem de homens que viram os pais maltratar as mães deles e eles juravam que não ia fazer isso e acabam fazendo. E isso acaba acontecendo, igual você falou e citou essa questão da, da repetição, embora seja muito ruim, isso acaba acontecendo. É uma coisa meio que automática que acontece no ser humano, mesmo que ele fala assim, isso é ruim, e aí quando ele tem uma situação, ele acaba agindo igual, e como que ele pode fazer para tirar essa automação, para não fazer igual? na verdade, isso às vezes a gente até pensa, né? Mas como alguém, uma mulher que está sendo abusada, ou está sendo espancada pelo marido, ou ela acaba retornando para casa, ou depois, quando encontra outra pessoa, essas coisas se repetem. Na verdade, existe um ciclo, né? E às vezes a gente se encontra preso nesse ciclo de vida e temos dificuldade de fato de resolver aquilo. Às vezes é de forma racional ou de forma consciente, a pessoa até pensa, isso aqui não é algo bom. Mas uma coisa é eu pensar no que é certo, o que é errado, diante de uma tranquilidade da vida. Quando vem a primeira pressão, o primeiro obstáculo, eu tomo como referência uma experiência que eu já tive. A experiência que a pessoa normalmente tem é o quê? É de um pai que resolveu o problema batendo. Que quando É teve a verdade. primeira raiva da mãe, ele foi lá e jogou uma coisa nela. É de um pai que, quando o vizinho tinha algum problema, ele ia lá e brigava com o vizinho. Essa criança colhe isso, ela conscientemente ela não está vivendo aquilo, mas é o conteúdo que tem. Aí tem sim como trabalhar. O recurso é trabalhar com a conscientização da realidade e propor para a pessoa novas ferramentas. E é difícil você romper com esse ciclo, né, de maldade, de resolver tudo na gritaria.
Por exemplo, uma vez eu estava atendendo minha mãe de uma forma bem informal, e ela falou: meu filho fala muito alto, meu filho fala muito alto, será que ele não tem problema de audição e tal? Aí, de repente, o menino redou um pouquinho, ela gritou: Sal, menino, volta aqui e tal. Ela gritou. Aí eu falei assim: tá aí o segredo. O menino tá repetindo o que você faz. Aqui, perto É diante de nós, verdade. tá gritando, chamando ele a menos de 5 metros. Imagina em casa como deve ser. Então é É isso possível aí. mudar, sim. O ser humano aprende mais com a repetição, né? E infelizmente a É, gente fala assim, ensina mais a pessoa com aquilo que a gente fala do que aquilo que a gente é. A gente fala assim, faz o que eu te falo, mas não faz aquilo que eu faço, mas não tem como isso acontecer. E veio o até uma exemplo. pergunta aqui mais de cunho teológico: seria Uhum. maldição hereditária essa questão de isso se repetir ou não? Não, isso é mais comportamental. Isso é mais comportamental. Você vê que não existe, nesse caso aqui, não existe uma questão da espiritualidade. É claro que a Bíblia vai dizer que o Senhor visita a maldição dos pais aos filhos até a sétima geração, mas a bondade dele vai até a milésima geração. Quer dizer, então, quando vem a graça de Deus, aqueles que se achegaram até a Cristo, sobre ele não existe mais maldição. Em Cristo Jesus as maldições são quebradas. Mas existem Amém. pessoas que não vivenciam maldição, por exemplo, não é a situação de alguém que vive uma vida entregue ao pecado, vamos dizer assim, mas alguém que não tem, às vezes, equilíbrio em situações pontuais da vida, porque aprendeu daquele jeito, fala alto, grita, É verdade. resolve tudo na base da discussão, porque para ele aquilo é o único recurso. Mas não tem algo espiritual. Você não vai colocar a mão, não vai sair demônio. Você não vai expulsar demônio ali. É o comportamento. Verdade. Mais ou menos isso aí. O próprio Jesus ensinava É isso o isso tempo aí. inteiro, né? Nem É sempre isso ele aí. repreendeu, mas muitas das vezes ele ensinava os discípulos com relação ao comportamento. A gente tem muita gente participando aqui. Tem o Pedro Henrique, a Kelly Cristina falou oi, a Elaine Alves, a Luciane Loures, Pedro Henrique, Vanessa Pinheiro, o Wellington, Não, eu gostava o de Roberto mim. Enes, FB Cosplay. O Roberto Enes falou: estou planejando a fabricação dos meninos. Essa live será útil. É É isso aí. óbvio. Enes e a Luciana Aguiar também entrou. Outra coisa que eu quero perguntar, Tiago, é o seguinte: eu quero saber a importância do pai na formação da família, mas no sentido, eu quero que você me responda primeiro. A importância do pai na formação do menino. É a primeira pergunta que eu quero que você me responda. Qual que é essa importância que o homem tem na formação do menino? É nós, Pedro. É o seguinte, o pai tem uma função importante, né? Eu trabalho muito essa questão do campo. Existe várias influências que o ser humano ele vivencia na vida, né? Uhum, A mãe tem a sua importância, o pai tem a sua importância, a sociedade tem a sua importância. Mas a uhum, estrutura do pai, a grande importância dele é dar para o filho uma diretriz. O filho vê ali uma figura do que um homem é. Não é só no uhum. sentido da sexualidade, mas também no sentido de honestidade, no sentido de ser ali aquele que provê, aquele que traz para a família a condição de segurança. Muitos filhos que não têm pai, eles vivenciam, eu participo disso constantemente, que não tem um pai presente, vivenciam uma insegurança muito grande. Não tem uma figura de É alguém ali verdade. que o ensina com relação à vida. E também não adianta ter uma figura de alguém que só provê o alimento, mas alguém que tem uma figura importante de ensinar questões da vida, de É orientação, verdade. do filho ter condições de recorrer a este pai para aprender questões da vida, tanto da questão da sexualidade, como a questão do trabalho, como alguém que ele pode confidenciar coisas que é natural que o rapaz ele tem no decorrer da vida. Só que a grande questão é que muitas das vezes o pai não vivencia esse momento e ele entrega para o coleguinha essa É verdade. responsabilidade. Aí o coleguinha que o menino encontra lá vai ensinar para ele um recurso totalmente diferente. Aí o pai não É entende por verdade. que ele não conseguiu induzir o filho no caminho certo, no caminho de É um verdade. cidadão correto. Que ele É verdade. ofertou isso aí.
a quem está fora. É verdade. Hoje eu tive uma alergia aqui que meu nariz está coçando muito. Mas só que é o seguinte, você que está assistindo a live, você está gostando da live? Está achando o tema importante? Quero falar com você o seguinte, faça a sua pergunta. A segunda coisa que eu quero falar com você, tá vendo essa setinha que tem ali embaixo? Você pode enviar a live para as pessoas. Então, se você está achando o tema de extrema importância, envia a live para a pessoa assistir. Fala o que a live está falando e chama a pessoa para participar da live. Outra coisa que eu quero falar, Thiago, é completando a sua fala, que é o seguinte, a maior parte dos homens, infelizmente, eles entenderam só a parte da provisão. Eles entenderam que ser homem é, por exemplo, eu estou provendo aqui em casa, estou trabalhando, estou trazendo um alimento, eu vou trabalhar, vou no supermercado, então eu estou fazendo a minha parte. Mas esqueceu muito da questão do afeto, que é importante, Sim. tanto o afeto para a esposa, que a gente vai falar daqui a pouco, o afeto da esposa, o afeto dos filhos e a questão da própria liderança. O pai ele é aquele que dá a direção, que dá a definição. É interessante a gente até pegar o batismo de Jesus, quando Deus vira para Jesus e fala assim, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Era uma prática comum em Israel, que o pai, ele falava para o filho aquilo que ele era, ele afirmava a identidade para o filho. E se você for notar, quando Jesus ele é tentado por Satanás no deserto, o que Satanás ele pergunta para Jesus? É o seguinte, se tu és o filho de Deus, então Satanás ele não estava só tentando Jesus para comer pão, ele estava indagando Jesus sobre a identidade dele. Então, essa é uma questão interessante da gente entender também, que o pai é esse cara que define essa identidade, e o fato da gente ter tido na geração, que foi a geração dos nossos, a geração pai da minha geração, a geração anterior à minha, que gerou Sim. a minha geração, é que teve muitos homens omissos, que entenderam só a parte do prover e faltaram nessa parte. Por isso que a gente tem também essa questão na minha geração, dos meninos às vezes não ter tanta atitude, não saber lidar tanto com os problemas e essas questões. A gente tem alguns comentários interessantes. O Pedro falou que vocês são bênçãos, sempre bom. Você também é bênção, Pedro. Continue acompanhando a gente gosta. O Braverson, norte de Minas. Abraço pro norte de Minas. A Vanessa falou aqui que é ótimo assunto. Deixa eu ver aqui o que mais tem. A Elaine falou, tá muito legal. E o Enes fez uma pergunta. Como corrigir crianças que ainda não aprenderam a falar ou são muito novas para entender gestos? Como corrigir crianças nessa fase? Primeiramente, um abraço, Elaine e Jefferson. São aí dois pastores abençoados. Amém. Gosto muito deles. Abraço, Deus Elaine e abençoe. Jefferson. Como corrigir os filhos, né? Na verdade, não existe bem uma correção. Existe, na verdade, uma estrutura de educação. Quando a criança não conhece gestos, ainda não consegue, não tem a linguagem, não consegue estabelecer um diálogo ainda, é através de uma estrutura de educação. Ou seja, apresentar os limites talvez é a hora melhor que tem. Que como ela vai ter poucas condições ainda de ação, então ela vai errar pouco, mas o pai pode estabelecer ali uma estrutura pedagógica para a criança. Então, se chorou, pegou no colo, vai dar problema. Se qualquer problema está na mão, vai ser ruim. Mas é na melhor hora aí de estabelecer os limites e a direção para a educação. Então, quanto mais cedo for colocado uma estrutura de limites, uma estrutura que orienta para boas ações e decisões, mais fácil vai ser de corrigir nas idades mais avançadas. Agora, o pensamento sempre é, não tá novinho, coitadinho, tadinho, dodóizinho de papai. Aí faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, chegar lá nos 5, 6 anos já fica muito mais complicado. Aí a correção vai ter que ter muito mais correção do que educação. Quanto antes entrar a correção, a educação e a estrutura pedagógica dos pais, menor será a necessidade de correção no futuro. Isso aí serve para todas as idades. Para a vida toda. E aí, nesses casos que não começa desde cedo, é aquele caso que você chega na casa da pessoa,
e aí quem manda na televisão ou manda na internet é É o o menino. menino, mano, não é a pessoa. O Pedro Quem falou, está na sou solteiro, conversa? preciso aprender sobre a esposa. Pedro, a gente vai tentar falar sobre isso hoje até o final. Se não der, a gente vai marcar outra live para falar sobre isso. Rafaela Alves entrou, minha xará entrou aí, ó. Gente, é o É. seguinte, continuando. A segunda pergunta que eu quero te fazer, a importância do pai na formação da menina. Oh, pergunta top, hein? É, Na verdade, eu acho que o pai tem a outra qualidade de ensinar para a filha como ela deve ser tratada. Uma filha, quando ela tem um pai presente, que dela o carinho que ela precisa, sendo a menina aí com a sua fragilidade, que necessita de aceitação, que necessita ser compreendida, receber amor, se ela recebe isso dos pais ou do pai, será uma adolescente, uma jovem aí que quando entrar na fase do namoro, ela não aceitará ser tratada de forma negativa por um homem. Ela terá uma estima muito grande, será uma menina bem é verdade. resolvida, porque o pai tem esse É verdade. papel. Às vezes o grande problema às vezes cria-se a seguinte cultura: a mãe cuida da menina e o menino cuida do pai. Um erro É muito verdade. grande. Na verdade, os pais cuidam dos filhos. Quem é pai É, aí sabe, tem vezes que tem que pentear o cabelo da filha, tem vezes que vai ter que auxiliar a filha a arrumar roupa, vai ter que auxiliar a filha em procurar ali uma vestimenta, porque ele é pai. é, E esse ambiente gera para a menina uma confiança muito grande. Porque senão, o primeiro tratamento bom que ela tiver lá fora, ela vai acabar sendo seduzida porque não teve essa estrutura. Então, a base é do verdade. pai com a filha é muito importante. É Então, tira verdade. essa aí, É, viu? De mãe cuida da menina e o pai cuida do filho, do menino, que isso é aí não é verdade. saudável para a família. É, isso aí ainda vai ter mais perguntas nesse naipe, mas é verdade. O pai também precisa ser presente na vida da filha. Sim, Infelizmente, quando você olha as meninas elas têm uma birra com a figura do pai. A maior parte das meninas que, pelo menos eu pego lá na igreja, quando elas vêm pedir conselhos, e aí eu vejo o caso delas, geralmente, é, tudo começa lá atrás, no pai dela, que fez alguma coisa com ela, ou nem com ela, com a mãe dela, e reverbera até hoje. Por isso que a gente vê meninas, às vezes, que não quer casar, não quer ter filho, porque pensa que família é ruim porque o pai foi ruim. Ou uhum. então, por um exemplo, meninas que são muito frágeis, às vezes qualquer coisinha tá chorando. Ou então, qualquer menino que chega, o menino às vezes fala oi, aí a menina já tá apaixonada, já tá imaginando o casamento com o menino, e o menino nem tá imaginando. E aí a menina se torna fácil demais por conta dessas questões todas. Isso é uma questão que acontece. Então, você que tá aí, que é pai, ou que pretende ser pai, cara, você tem que ser presente na sua vida familiar, tá? Não é só que o homem ele é o provedor, ele tem que sair de casa e não prover as outras coisas. Você provê sim as coisas materiais, mas prover também o afeto, o carinho, a identidade, inclusive o relacionamento com Deus. E Sim, outra coisa, o Tiago, é o Tiago. seguinte, e como que os filhos eles devem lidar com essa questão se o pai não foi um bom pai? Como que eles devem lidar? Daqui a pouco tem a pergunta das mães, mas primeiro é a pergunta dos pais. Como que deve fazer? Se não for um bom pai, primeiramente honrar sempre. Honrar sempre o pai, né? Por pior que ele seja, existe um princípio bíblico da honra aos pais. E o filho ele precisa ter isso bem em mente, né? Às vezes o pai tem um comportamento contra a palavra, o filho não vai agir conforme o pai, mas o filho precisa ter essa condição de honrar. E ele precisa entender que por mais que o pai dele tenha comportamentos ruins, não necessariamente ele precisa ser um reflexo daquilo que o pai foi. É possível ele criar uma nova história diante dessa situação. Porque eu acredito muito nessa visão existencial. De que sentido? Que o ser humano ele é responsável pela sua vida, ele é protagonista da sua existência. Então, por pior que seja quem me criou, eu não posso permitir que as más atitudes de alguém que me criou dite aquilo que eu serei na minha vida.
mas eu tenho condições de reescrever a minha própria história. É a frase típica aí da visão existencial. Não importa o que fazem comigo, importa o que eu faço com aquilo que fazem comigo. Querendo ou É não, a verdade, vida trouxe isso para a pessoa. Um pai que foi abusador, um pai que não foi presente, um pai que foi ignorante, a vida trouxe isso para ele. Está aí na vida, né? é verdade, A circunstância trouxe isso. A decisão do pai dele foi essa. Mas agora ele pode protagonizar uma nova história. Tem saída assim. é verdade, Se tiver difícil, né? Às vezes é difícil vencer sozinho, busca alguém para dar esse auxílio. Se não tiver, busca sim um auxílio profissional, um é verdade, psicólogo, alguém que tem condição para auxiliar é nesse verdade. sentido. É verdade. Você até me lembrou do meu nicho de desenho. Se você for parar para observar, a maior parte dos super-heróis eles têm traumas e a maior parte dos vilões eles têm traumas. Mas só que a gente tem duas escolhas que fazem. O herói é aquele cara que pega o trauma dele e ele vira um super-herói. Igual o Homem-Aranha pegou o trauma do tio Ben e virou o Homem-Aranha. Mas o vilão é aquele cara que pega o trauma dele e acaba virando um vilão. Sim, Então aí que eu faço essa pergunta para você. Qual dos dois você vai ser com os traumas que acontecem na sua vida? Porque querendo ou não vai acontecer. A gente vive num sim. mundo que é banhado pelo pecado. Então tem como a gente se livrar disso. Então a pergunta é, o que, que você vai fazer com as coisas ruins que acontecem com você? A Elaine, ela perguntou o seguinte, família tradicional e igualitária interfere no julgamento dos pais? Acho que é essa a pergunta que ela fez. Você entendeu a pergunta, Thiago? É igualitário aqui que eu não entendi no que está se referindo. Está falando, referindo à família tradicional e igualitária interfere no julgamento dos pais. Será que Eu ela está acho falando da que família afetiva? é formula a pergunta melhor para eu entender o que você está perguntando, por gentileza, Elaine. Eu respondo assim que chegar Elaine, aqui. formula aí pra gente a pergunta da melhor forma possível, pra gente entender aqui. Então, eu vou continuar. A Assembleia de Deus, Novo Riacho, entrou também. Paz, gente. É o Dei o nome de seguinte, Deus abençoe. Tiago, agora eu quero inverter a pergunta. Qual que é a importância da mãe na figura do filho? Ou na educação do filho? Já é de se entender que é uma figura importantíssima, né? Querendo ou não, a mãe, na grande maioria, não sempre. Claro que com essa real conjuntura da nossa, do mundo, as mães às vezes começou a sair mais de casa e isso traz outro problema que não vai ser o que eu vou falar agora. Mas a grande parte das realidades é que a mãe é aquela que está mais presente. A mãe, Aham. ela tem condição de trazer o conteúdo muito mais vezes para o filho. Então ela tem essa importância. E a grande importância é dela também não desconstruir a figura do pai, uma vez que ela está o tempo todo presente. Eu já vi muitos problemas no sentido assim, a mãe, porque é o seguinte, a criança, ela tem qual visão? Ela tem a visão que o pai e a mãe é a lei. A lei é o pai e a mãe. Eles que fazem, falou, tá falado. No entanto, quando eles estão discutindo lá, aí tem alguma dúvida, eles vêm logo. O que é isso aqui? Isso aqui é verde ou amarelo? O pai falar que a cor verde é amarelo, eles vão falar assim, ganhei, viu? Ele falou que é amarelo. Porque o pai e a mãe é a verdade, é a lei ali para eles. A mãe tem os pais têm essa figura de não desconstruir essa obediência à lei. Onde estou querendo chegar? Às vezes o pai chega e fala assim com o filho, assim, ô filho, você não vai brincar na rua hoje. Porque você fez isso, você está de castigo, não vai brincar na rua hoje. Aí a mãe tá lá trabalhando, o menino vai fica pedindo, pedindo, pedindo. A mãe vai e fala assim, ô filho, pode brincar na rua. Mas quando o seu pai chegar, não fala para ele que eu deixei você brincar lá, não. Aí o menino brinca na rua o tempo todo, brinca na rua. Depois, quando ele volta para casa, quando o pai chega, ele começa a fazer a cara de cínico. Ô pai, eu não brinquei na rua hoje. Olha para a mãe e fica aquela situação. Ele brincou na rua, foi contra a lei do pai, que falou que não era para brincar. Consequentemente, aquele menino está aprendendo o quê? Que se eu conseguir esconder, eu posso burlar a lei. Que se eu É conseguir verdade. não demonstrar, eu posso burlar a lei. Então a mãe tem esse grande papel, além do afeto, de tudo isso, é de manter aquilo que é colocado como lei. Uma vez que ela está mais próximo do filho, mais vezes, ela tem esse papel.
Eu vejo Uhum. que os papéis são do mesmo nível. Não é um mais importante que o outro, de forma nenhuma. Mas um tem um acesso mais presente, o outro tem um acesso menos presente. E a mãe, É com isso mesmo. certeza, vai conseguir manter essa constância, por estar mais próxima. Bacana. Enes, o Roberto Enes fez uma pergunta, mas eu já vou fazer sua pergunta para o Thiago, tá? Segura aí um pouquinho que eu já vou fazer essa pergunta. Porque antes eu tenho uma pergunta para fazer, para completar essa pergunta. Thiago, qual que é a importância da mãe na formação da filha? O exemplo, né? O exemplo. O exemplo máximo ali é a mãe. Ela tem que ter esse papel de ser um exemplo para a filha. De ensinar a filha questões da vida, né? Não que eu sou aqui, não é uma visão machista, né? Que ela vai ensinar a filha a cozinhar, vai ensinar a filha uma postura de uma boa mãe, vai ensinar as responsabilidades que a filha precisa ter, vai ensinar a filha a questão da postura. Tudo isso é um papel importante da mãe na vida da filha. A filha tem muita tendência em replicar aquilo que a mãe dela é. Eu vejo a questão muito do exemplo. Falando de novo aqui, ó, a importância da mãe, você vai deve perguntar, vou esperar para depois. Você vai perguntar sobre a mãe com relação ao filho? Não sei se você vai perguntar ou já perguntou. Já perguntei, mas você pode Uhum. falar aí. Como eu já perguntei, pode falar. Tô lembrado lá da mãe de Jacó, né? Como que ela ensinou Jacó a ser um trapaceiro. É Na verdade. verdade, a estrutura psicológica de Jacó é uma estrutura que a mãe dele formou. O filho é É lá, verdade. ele nasceu em segundo, mas ela ficou muito tempo com o filho. Olha o valor de ficar próximo. Então, É, Esaú ficou tempo com o pai, né? E ele agora vai ficar mais tempo com a mãe. E a mãe, por ter mais tempo, mais influência, Jacó vai herdar uma estrutura psíquica daquilo que a mãe forjou para ele. Quando ele viu que ele não tinha direito ali à primogenitura, a mãe vai ensinar ele a enganar o pai. Tá lá, vai lá, pega é, vai lá e pega aquela sopa de lentilha, coloca assim uma pelugem no braço, vai lá e pede seu pai a benção. Beleza, fez é isso. verdade. Conseguiu a benção do pai, enganou o irmão, e depois você vai ver com Labão, o Jacó repetindo as mesmas coisas que ele aprendeu com a mãe. Ou seja, É verdade. enganar, é possível alcançar coisas na vida por meio da enganação. Então a mãe É. ali com Jacó e vai ser com a filha, enfim, vai ser a vida toda nesse E você nível aí. repara, Thiago, que vem desde. Parece que é uma coisa da família dele, igual, por exemplo, acontece do Labão também fazer isso com ele, com a questão do casamento com a Lia. Depois, lá na frente, os filhos dele fazem isso com ele, com a questão de José também. É uma coisa que você vê reverberando. É interessante até falar da família de Jacó, talvez uma outra live, que a família de Jacó ela tem várias coisas, problemas que a gente vê, que Sim, dá para a gente falar, como por exemplo a questão da poligamia, depois a questão da competição entre as duas esposas passada para os filhos, e isso reverberou até mesmo na vida sim. de José, é importante de falar. Deixa eu ver quantas horas são. Eu vou fazer só mais uma pergunta, eu já faço a pergunta do Enes e a pergunta da Elaine ali novamente, Ah, que é o então tá. seguinte, Thiago, a mulher ela tem saído muito de casa, e a gente vê que a mãe ela tem ficado menos em casa mesmo. Quais tem sido a consequência disso na vida dos filhos? Repete a pergunta que eu distraí. Eu falei que a mulher ela tem saído muito de casa. E perguntei qual que é a consequência disso na vida dos filhos, porque ela tem passado menos tempo e tudo mais. Você vai vendo que essa nova geração é a geração onde a mulher tem buscado seus direitos, isso não é errado, e a mulher tem ido também buscar o mercado de trabalho. Talvez a própria estrutura do capitalismo tenha exigido essa ajuda da mulher. As coisas mais caras, o marido às vezes não consegue manter sozinho, e a mulher, por recurso, busca o trabalho. A questão é que os filhos agora ficam a cuidado de cuidadores. Quando o pai não É, consegue ficar, e querendo ou não, está se ofertando a educação do filho a terceiros, seja na creche, seja na escola integrada, seja é com verdade. a mãe, com a avó, com a tia. Aí, querendo ou não, os pais terão que prestar tempo de qualidade quando estiver com os filhos.
uma vez que eles É, não terão ali a mãe para vir traçando o perfil de família que os pais querem, né? Tanto ela como o esposo quer. Aí, sendo que o filho está com pessoas que pensam diferente, os momentos juntos terão que ser momentos ainda de mais qualidade, de vir é tirando ali os verdade. problemas que vão surgindo. Porque às vezes o filho É é filho verdade. de crente, de cristão, de evangélico, e em casa ele não ouve palavrão. O pai não fala palavrão. É, Aí um dia um menino lá com, com 1 ano de idade chega e fala um palavrão. O pai, onde eu errei? Vou bater nesse menino, vou bater nesse menino. é verdade. Aí, onde eu não ensinei isso? Você vai e pega o menino, sacode o menino. Não, calma. É o momento de você ensinar para o menino que aquilo não é algo certo, que vocês não fazem isso. É Ele viu verdade. lá, não censurou, porque não tem idade para censurar, isso repetiu aqui em casa. Aí o pai tem, e a mãe tem a responsabilidade de vir desconstruindo aquilo que o ambiente externo vem trazendo. E é o seguinte, uma hora isso vai acontecer. Uma hora os filhos vão sair do ninho e quando for lá para fora vão começar a sofrer aí as influências externas. É verdade. Só que quando a mãe sai de casa para trabalhar, isso acontece de forma premeditada. Então os pais têm que Uhum. estarem atentos com relação a isso. É verdade. É muito interessante a sua resposta. Vamos então para a pergunta do Enes. O que, que o Enes perguntou? Como cultivar a masculinidade do filho sem incitar violência ou frieza emocional? Já já eu faço a pergunta da Elaine. Primeiro, E aí, Tiago? masculinidade, é, masculinidade não é sinônimo de frieza e de violência. Então não é É sinônimo verdade. disso. Masculinidade é o homem que consegue entender seu papel. Primeiramente, ele se sente homem, porque aí nós vamos tratar dos contextos, conceito bíblico, né? Ele se sente É, homem porque a Bíblia nos traz ali um padrão do homem que deve ser. é Um homem verdade. que vai que tomar para si uma mulher, um homem que é responsável com a obrigação que a própria Bíblia estabeleceu para o homem, o homem que está ali com a finalidade de trazer segurança para a família. Então, se É o pai verdade. ele exerce na família o seu papel e ele consegue gerar, a melhor forma de você gerar no seu filho masculinidade, você gerar nele admiração por você. Uma vez que É o pai verdade. faz o filho o admirar, ele consequentemente ele será aí um filho que vai replicar aquilo que o pai é. Isso aí já não resta dúvida. Eu fico olhando, tem vezes que meu filho tá, eu estou lendo em algum lugar, depois eu passo de um tempo, ele pega um livro também e lê no mesmo lugar que eu estava lendo. Quer dizer, eu não falei para ele ler. É assim mesmo. Ele me vê lendo e isso, querendo ou não, se tornou para ele algo também que ele busca para a vida. De buscar, de pesquisar. Isso é uma influência sem precisar dizer que estou influenciando. É Então, verdade. ensina para o filho isso. Agora, a questão da violência, tal, isso aí a própria vida traz, né? Então, a gente tem que controlar essa violência, porque o ser humano nasceu com essa ordem dele próprio. Nós vamos controlar. Acho que eu respondi, né? Essa Eu pergunta acho que dele. sim. Sobre a questão do pai, a gente vê essa admiração até mesmo representada nos filmes, igual, por exemplo, a figura do pai. Geralmente alguém admira a figura do pai. É Sim, esse respeito que os homens têm que querer. E eu não sou pai ainda, mas eu tenho a minha irmã de 6 anos. Aí eu vivo mais ou menos parecido, a situação parecida com a sua. Ela aprende pelo exemplo. Às vezes eu estou lá desenhando no canto, aí passam alguns minutos depois, quem está desenhando é ela. Tipo assim, eles viram, gostaram daquilo que você está fazendo, admiraram, e aí foi lá e começaram a fazer. E tem a pergunta da Elaine, eu acho que ela perguntou no sentido de que ela explicou o que é o modelo de família tradicional, onde o pai é o provedor e a família igualitária é quando os dois são os provedores. Aí ela perguntou lá em cima, deixa eu ver aqui, sumiu os negócios, gente. Tá aqui. É, qual é aqui é melhor, qual que interfere melhor na questão? Acho que a gente meio que já respondeu dos filhos. Qual das duas aí que é a melhor? Na verdade, a gente tem que. A vida, ela não traz para nós as coisas, uma receitinha, né? Nós temos que andar conforme o batido mesmo. Na verdade,
eu acredito que a melhor é aquela que os pais entendem a sua responsabilidade. Quer seja com o pai e a mãe saindo, quer seja com um ficando e o outro saindo. Porque a vida ela é muito dinâmica. Ela é muito dinâmica. E você consegue ver famílias que não eram igualitárias, que, na verdade, que eram igualitárias, que os dois buscavam recursos para casa, e famílias que não era que era tradicional, onde o marido ia e a esposa ficou, deram certo, e nos dois papéis deram errado, nas duas estruturas deram errado. Então, o melhor momento é quando os dois entendem qual é a sua responsabilidade. E os pais não se tornam dois adversários na criação. Os pais têm que ser dois sócios na criação. Quando um pai diz uma coisa, o outro um fica Interessante. disputando a autoridade com o outro, vai dar problema. Quer seja na família igualitária, quer seja na família tradicional. É isso aí. O André Felipe entrou também. A gente tem a Betânia Rezende também entrou. O André Felipe, se não me engano, ele é o criador do Anima Gospel, um canal de desenhos animados cristãos. Deus abençoe, André. É o seguinte, Thiago, agora eu vou para uma outra pergunta que está dentro disso daí mesmo, que é o seguinte: qual a importância do pai tratar bem a mãe, a esposa, e os dois viverem bem para os filhos? Oh, É a pergunta que eu quero fazer. o, Completando esse ambi emaranhado de é, pergunta que eu fiz. o ambiente onde os pais estão em conflitos é um ambiente totalmente desconfortável para os filhos. Os filhos, eles sofrem talvez o peso muito mais, porque a gente, querendo ou não, os adultos, eles com o tempo vai aprendendo a filtrar as coisas, separar uma coisa da outra. Os filhos não, isso é importante porque aquilo que acontece em casa, às vezes explode em outra coisa, em outro lugar totalmente diferente. Por exemplo, é muito normal você chegar a professora mandar uma carta para casa dizendo assim, ó, o menino está muito agressivo, ele não era assim, e tem de um tempo para cá ele começou a ficar assim, ele está muito desobediente. Aí a gente vai analisar. Tem quanto tempo, a professora pergunta para a professora, tem quanto tempo que isso mudou? Ah, deve ter uns 5 meses. Aí quando se marca um encontro com os pais e começam a analisar a situação, muitas das vezes o tempo das desavenças familiares também tem por volta desses 5 meses. Ou seja, a desestrutura afetiva, emocional, o desequilíbrio em casa afeta na vida da criança em todas as dimensões. Se já está na idade escolar, isso reflete na escola. Às vezes isso reflete no desenvolvimento. O menino ali com medo da mãe apanhar, porque às vezes quando o pai é violento, trata a mãe mal, isso traz para ele alguns bloqueios. E esse bloqueio pode vir no menino não conseguir desenvolver. O menino já está com seus quase 2 anos, não consegue falar direito. O menino começou a ficar gago, o menino começou a fazer xixi na cama de novo, começou a não conseguir ir no banheiro sozinho. São formas aí que os traumas e os sentimentos deles são colocados de uma forma de proteção. E às vezes vem com sintomas negativos desse nível. Começa a sonhar, levantar de madrugada, chorar, ver monstro. A pessoa que é com o evangélico vai orar lá, sai diabo, sai demônio. Não é demônio. É O verdade. menino está expondo aquele medo, vem através de sonho. Grande parte dos sonhos que o ser humano tem a ver com a replicação da sua realidade. A criança vai sonhar com estar com medo, ele está com medo da briga do pai. Ele não vai sonhar com a briga, ele vai sonhar com um monstro lá que está querendo pegar ele. Na verdade, é um medo daquilo que está passando. Então, os pais ele têm a obrigação de gerar um ambiente confortável para os filhos em todos os sentidos. O ideal mesmo seria se não brigasse. Mas tem hora que precisa colocar algumas coisas na mesa. O ideal mesmo seria o casal ter a maturidade de entrar para o quarto e os dois ali dialogarem sobre essa situação, com pessoas aí maduras que são. É Aí às verdade. vezes pensa, É, não tá vendo, tá não, né? Tá lá brincando, mesma coisa, mas aquilo tá entrando tudo. Vai perguntar para ver se não tá sabendo. é verdade. Anderson A Campos, melhor. bateu, meu nobre. Paz do Senhor a todo mundo que entrou aí, gente. É,
é igual a gente pensar, né? A melhor maneira dos pais amar os filhos é um amar o outro. O pai amar a mãe e a mãe amar o pai. Por isso que Jesus, a Bíblia coloca aquela estrutura lá de Efésios, que Paulo fala para o homem amar a esposa como Cristo e a mulher ser submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Ele não colocou aquilo que querendo fazer a gente sofrer, mas ele colocou aquilo como algo, uma representação do amor de Jesus pela igreja, o amor da igreja por Jesus, e isso a gente pregar através da vivência, não só pregar através da vivência, mas viver bem também, né, Thiago? Viver Sim. bem um com o outro, isso é uma coisa muito legal. E eu queria perguntar para você, como que os filhos devem lidar com isso? Eu sei que quando os filhos é mais velho, é mais fácil lidar com essa questão, talvez dos pais não saberem amar um ao outro, mas e quando os filhos são mais novos? É só quando eles crescerem que isso vai ser resolvido? Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque os filhos não têm criança e não têm autonomia de buscar ajuda. E naturalmente isso vai vir em forma de sintomas. E normalmente os pais procuram ajudas para esses filhos porque os sintomas aparecem. E quando chega diante da gente aí, dos nossos psicólogos, e eu atendo muitos casos desse nível, nós estamos tratando com o sintoma de um problema que é familiar. Muitas das vezes o problema dos filhos, na verdade, são problemas dos pais. E uma vez que resolve os problemas dos pais, grande parte das vezes consegue se resolver o problema dos filhos. Então a criança ela é vítima pesada nisso. E por isso que os pais precisam olhar bem. Ela é uma vítima que não tem ao que recorrer. Ela vai recorrer ao quê? A se tornar aquela criança que os pais falam, ô menino chato, só fica É chorando, verdade. tamanhoso, ô menino difícil, só fica chorando, a escola não faz isso. Aí não é porque o menino é assim. É porque o pai não, a família não dotou a criança de ferramenta para lidar com as situações. É E, verdade. infelizmente, o único recurso que ele teve foi esse, né? É verdade. De chorar, de sonhar, de não conseguir aprender. Enfim, é muito multifatorial. Então, a gente É aí, verdade. eu aprendo, quem está ouvindo aprende a importância de um ambiente calmo para a criança de se desenvolver da melhor forma É possível verdade. e, consequentemente, se tornar um bom adulto, né? Porque teve É uma verdade. estrutura boa na criação. É verdade. Ô, Thiago, uma coisa também que eu estava pensando há um tempo atrás, que eu estou fazendo uma pregação para falar sobre namoro e relacionamento, né? E aí eu Sim, comecei a reparar que a maior parte da minha geração tem medo de casar porque o casamento dos pais não deu certo. sim, E aí, muitas vezes, quando vai entrar no relacionamento, não sabe como lidar com o relacionamento. Mas aí eu entendi uma coisa. O problema não está na instituição do casamento. O casamento em si, ele não é ruim. Mas o problema está em como as pessoas elas lidam uma com as outras no casamento. Aí eu comecei a reparar que a maior parte dos pais ensinaram aos filhos que casamento é ruim porque não souberam lidar com o casamento. Sendo que não é isso que eles tinham que ter ensinado para os filhos. Eles tinham que ter uhum, ensinado para os filhos como se relacionar com o sexo oposto. Aí seria completamente diferente. Porque é uma geração que não sabe se relacionar com o sexo oposto. uhum, Se tivesse esse ensino, tipo assim, ó, você vai tratar uma menina desse jeito, você vai tratar um rapaz desse jeito. Olha, a pessoa não pensa dessa forma como você pensa. Eu acho que a minha geração teria muito mais maturidade para lidar com essa questão do casamento. Veria ambos como seres humanos e não recorreria apenas a objetificar o outro e usar o outro. sim, É uma coisa muito interessante de falar. Eu acho que sim. está acabando já o nosso tempo. E Mas é é o interessante. seguinte, Pode falar, né? pode falar. Você quer falar em cima? Pode falar rapidão? Fala Ó, aí. irmão, O o Anderson falou que casamento é bom casamento é demais. bom demais. Bom demais. Amém. É o seguinte, na verdade, muitos que falam isso é porque às vezes não refletiu também, né? Não refletiu É, sobre esse tema, logo, não tendo refletido, não tem condição de passar. Agora a questão são os exageros, né? É alguém que só fala que é flores e o outro que fala que é só coisa ruim. Na verdade, é entender que será a união de dois seres humanos diferentes que precisarão construir projetos e uma vida juntos. E que é nesses verdade. projetos e nessa vida juntos, existem projetos individuais que se tornará
um projeto conjunto, tanto de um lado quanto do outro. É Tem hora que verdade. tem que aprender a ouvir não, tem que aprender a entender que o outro tem opiniões distintas, que às vezes o outro não aceitará aquilo que eu quero, que eu acho que é muito bom, e eu vou precisar trabalhar esse conflito. E, sobretudo, é preciso aprender a construir uma comunicação não violenta. Que às vezes a É pessoa verdade. fala coisa boa, mas só comunica de forma violenta e aquilo se torna algo negativo. Então são uma série de estruturas que precisam ser construídas. E isso é possível se construir com filhos, sim, principalmente quando tem irmãos. Ensina o irmão a tratar o outro irmão bem, É não só por verdade. correção, mas por prazer, que naturalmente você estará ensinando o seu filho a tratar qualquer ser humano bem. E É imagina como ele verdade. não tratará a pessoa que ele ama. É É, verdade. que o casamento Muito bom é isso daí. a família é estrutura para tudo. É verdade. Aqui, ó, todas as cenas que o ser humano enfrentará na vida lá fora, ele tem algum resquício disso na família. Se ele enfrentar isso bem na família, ele vai enfrentar isso bem lá fora. Os pais Bacana. trazem problemas Sensacional. para os filhos resolverem, os pais trazem situação difícil, a família natural tem problema, não é mil maravilha, não existe família perfeita. O pai erra, a mãe erra, pede perdão para o filho porque errou, o pai pede perdão para a mãe, eles almoçam junto, outro dia algum está triste, tem tudo ali. Então, se eu vivo bem ali, consigo vencer esses conflitos ali, eu vou viver bem no mundo. Porque uma vez que o É mundo não me verdade. corresponder, eu busco em casa, na família o que eu não tenho lá fora. E, É verdade. consequentemente, será ótimo. Verdade. Tiago, sensacional. Fechou com chave de ouro. Nada a falar. É uma coisa que eu estava pensando. O que você acha? É óbvio que a gente vai combinar o dia e o horário da gente fazer uma parte 2 sobre isso semana que vem. Porque tem perguntas ainda que tá na mente que dá pra gente fazer. O que você acha? Vamos sim, vamos embora. Bom? E aí, Vamos pessoal, sim. quer a parte 2? Aí você faz a sua pergunta para a parte 2, convida o pessoal para estar aqui na parte 2 também. Espero que vocês tenham gostado, a gente vai já estar encerrando. Tiago, muito obrigado mais uma vez por estar Sempre uma aqui alegria. comigo, por ter aceitado. E muito obrigado também, você é uma bênção, as coisas que você fala são muito sábias, muito bacana mesmo. E eu te agradeço. Se quiser despedir do pessoal e falar também, chamar o pessoal para curtir o seu perfil. Curtir não, né? Seguir o seu perfil. Fala aí. Meus irmãos, muito obrigado. Alegria mesmo estar com vocês aqui de uma forma mais despojada, conversando aqui de forma muito tranquila, comunicar com vocês. Então, quiser seguir lá, Tiago Olinto com 2T. E vocês sempre bem-vindos. Na próxima semana estaremos juntos aqui também, continuando. Pensem em Amém. perguntas aí. Será uma alegria estar com vocês. É isso aí. Gente, é o seguinte, se você não conseguiu ver tudo, ou se você chegou no final, a gente vai postar no YouTube depois. Deus abençoe que eu lembre, mas a gente vai postar no YouTube. O YouTube é do Amigo Jesus. Então se inscreve lá no YouTube do Amigo Jesus, beleza? Me segue também nas redes sociais. Na verdade, segue o Amigo Jesus nas redes sociais. Que é bacana pra caramba. A gente evangeliza através da arte, dos desenhos. E não só evangeliza, mas edifica o corpo de Cristo, ensinando uma boa teologia. Muito obrigado a todos por ter assistido. Muito obrigado, Tiago, por estar aqui comigo. Deus te abençoe. Você é Alegria. uma bênção. Que Deus abençoe você e sua família. Quem sabe, quando a pandemia acabar, a gente não faz um vídeo junto, um do lado do outro, lá no Sim, canal no YouTube. Né? Deus vamos fazer sim. abençoe, que dê certo. E muito obrigado. Que você continue sendo essa bênção que você é. E, gente, muito obrigado por ter nos assistido. Agora a gente vai encerrar aqui. Deus abençoe vocês. Até a próxima.